Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar com uma prece. Fechando nossos olhos, sentando confortavelmente na cadeira e vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecer pela semana que se passou, por estarmos todos aqui, tendo a oportunidade de aprender, de se desenvolver. Vamos pedir proteção para a semana que se inicia, pedir saúde e paz e discernimento para lidar com as situações que irão surgir. Que assim seja, graças a Deus. Minuto de sabedoria com minha amiga Jonada. Bom dia. Bom dia. Tenha cuidado em não magoar ninguém, com suas ações nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que não tem direito quanto você de ter sua opinião, que tem direito de quanto você de ter sua opinião própria. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e generosidade. Domine sua irritabilidade. Graças a Deus. Agora vamos para o Evangelho. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, vos ponde em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração. E o Cristo não vos disse: se reconhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para meu amigo Rafael, que ministrará a palestra de hoje sobre o tema o animismo e a mistificação. Bom dia a todos. Graças a Deus, mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar sobre animismo e mistificação. Esse prisma que eu coloquei não foi por acaso não, tá? Ao decorrer da nossa conversa, a gente vai identificando o porquê desse prisma, tá? Eu vou começar com um comentário de Kardec que está lá no Livro dos Médiuns. A experiência confirma todos os dias que as dificuldades e os desapontamentos que se encontram na prática do Espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. Está lá no Livro dos Médiuns, a parte introdutória. O Espiritismo está baseado em 3 grandes pilares: ciência, filosofia e moral, que aqui no Brasil foi destinado à religião, mas o pilar é moral. Resumindo, o que ele fala aqui? Que a grande dificuldade entre as comunicações, entre a interação entre os seres desencarnados, está na falta de estudo e de conhecimento daqueles que os praticam. Aí foi uma alfinetada, principalmente aos espíritas, que, segundo ele, não tem estudo
e o conhecimento para interagir de verdade, ou interagir de maneira racional com os desencarnados. Resumo, né? Falta de estudo mediúnico. Miguel gostava muito de perguntar, lembrei dele agora, deve estar me intuindo aqui. Qual de nós que já leu o Pentateuco completo? Ele perguntava isso a todo momento. Aí só que ele levantava a mão, acho que era ele e seu Eudes, na nossa reunião. Eu até hoje também não li, confesso a vocês, eu não terminei de ler ainda. Mas Kardec já reclamava disso aqui no segundo livro ainda, lá no livro dos médiuns. Falta conhecimento, falta entender, né? O que diferencia nós espíritas das demais religiões que se dizem reencarnacionistas é o conhecimento, é buscar entender realmente. Então, para ele, isso é um entrave, não entender o processo, como funciona. E essa falta de estudo e de conhecimento vai levar a, primeiro, animismo descontrolado, nós vamos discutir sobre isso, a mistificação e ainda a fascinação e a enganos mediúnicos. Quem daqui conhece esses três termos? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha, a intenção é aprender hoje mesmo. Alguém conhece esses três termos? Quem não conhece, vamos aprender hoje, vamos entender hoje. Primeiro vamos falar da dinâmica da comunicação. Todo mundo conhece o termo incorporação, não conhece? Eu acho que esse termo incorporação já é popular não só aqui pra gente, mas para toda e qualquer religião, qualquer pessoa. Né? Quando se diz incorporação, é estar dentro. Corporação é dentro do corpo, dentro do corpo. Mas na verdade, não existe incorporação. Né? Isso é um termo para facilitar o entendimento. Não existe o espírito entrar dentro do nosso corpo, ou do corpo do médium que realiza a psicofonia. Né? O nome correto da mediunidade, entre aspas, incorporação, né? É psicofonia. E como é que funciona esse intermédio? O espírito que quer se comunicar, seja pela fala, seja pela escrita, psicografia, seja por uma pintura, por um desenho, por um pensamento, inicia com esse pensamento que ele quer transmitir, espírito comunicante, ele tem um pensamento, tem-se então a chamada conexão fluídica. Para quem não sabe, né, nós temos nosso corpo físico, nós temos o chamado perispírito e nós temos o espírito. O perispírito é a nossa roupagem espiritual. É como nós nos apresentamos, o espírito se apresenta para a gente utilizando essa roupa. É um intermédio entre espírito e corpo físico. Esse perispírito ele tem uma aura. O que é a aura? É uma região em torno de nós, em que essa região está expressa os nossos pensamentos, as nossas mais íntimas vontades. Foi falado aqui, acho que foi por seu Eudes, né, que a gente não consegue esconder nada dos espíritos. E não consegue mesmo não. Porque o nosso real desejo, a nossa real vontade está impressa na nossa aura e no nosso perispírito. A gente não consegue esquecer, não consegue esconder. Então, o espírito comunicante, ele se aproxima do médium. Nesse momento que ele se aproxima do médium, não precisa tocar. É simplesmente aura com aura. Não precisa haver contato entre os dois. Quando tem essa ligação da aura dos dois, tem nesse momento uma conexão entre médium e espírito comunicante. Nesse momento que tem essa conexão, o médium, que tem a função de interpretar aquele pensamento, aquela informação passa pela aura do médium, que passa até o cérebro do médium, que até então tem isso chamado filtro. O médium nada mais é do que um filtro da informação. A gente vai discutir ao longo da nossa conversa sobre isso. Para aí depois eu tenho a mensagem, que ela pode ser, né? A fala, pode ser uma sensação, pode ser uma escrita, pode ser uma pintura, enfim.
diversos tipos de mediunidade, diversos tipos de interação. Aqui eu guardei, né? Ação mecânica ou intuitiva. São os tipos de filtro, já a gente vai comentar sobre isso. E assim que ocorre, na verdade, a, entre aspas, novamente, né? Incorporação, para ficar mais fácil de entender. O médium, ele é um espírito encarnado. A comunicação não ocorre por um ditado físico direto, mas pela interpenetração de fluidos. O cérebro físico atua como tradutor final. Já digo a você de antemão, nunca acontece uma mensagem 100% fiel à ideia do espírito. Como eu falei, né, o médium, ele é um filtro. Sempre vai ter informações do médium com essa mensagem. Aqui uma representação, né? O médium atuando como espírito. Essa luz branca seria a ideia do espírito. Quando ela passa pelo prisma, o prisma ele tem uma propriedade chamada refração. Ele consegue dividir o espectro de luz em cores diferentes, as chamadas 7 cores do arco-íris, né? E o prisma tem essa capacidade. Quando ocorre, né, a penetração de auras, conexão fluídica, os recursos que o médium tem vão gerar essa refração, que seria o cérebro do médium, as ideias do médium, as memórias, as vivências que ele tem, o vocabulário que o médium tem, a cultura que ele já adquiriu e bem como também as emoções. Da importância, né, do autocuidado do médium. O médium vem para cá, né, muitas vezes perturbado, aquela conexão já foi feita no dia anterior, o médium está atacado devido aos pensamentos do espírito. Quando chega aqui, ele já atacado, começa a pensar em problemas da vida dele. Começa a pensar numa traição, começa a pensar naquela conta que tem que pagar. O médium já não está bem. Ele vai servir de instrumento para um espírito muito pesado. Essa comunicação pode ser uma comunicação bem difícil. Acontece, todo mundo que está aqui já escutou algum grito aqui, né? Gritarias aqui, né? Acontece que o médium, né, está recebendo um espírito tão pesado que ele não conseguiu filtrar bem. Não existe médium 100% com autocontrole de 100%, tem espíritos muito pesados. Tá? Esse filtro realizado pelo médium, né, um médium bem controlado, a gente vai discutir isso também, pode melhorar a qualidade desse filtro. Como assim? Seja em levantar a mesa, esbravejar, sem simples palavras. Se o médium realmente fosse falar tudo o que o espírito queria dizer, aqui seria nessa parte aqui da luz branca, não ia ter quem segurasse. Seria quebrar tudo, seria palavrão, seria xingamentos aleatórios para todo mundo. Tem espíritos de todos os tipos, com vivência, né, com sofrimentos inimagináveis. Então, o aparelho, que é o médium, refrata essa informação e que tem depois a mensagem final, que ela é sempre adaptada. Como eu falei, nenhuma comunicação passa independente do médium. Tem que ter o filtro mediúnico. Daí vem a palavra animismo. É o primeiro termo que estava lá no slide anterior. O que é animismo? Animismo vem do latim anima, que significa alma. É a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações. Vou usar como exemplo a minha esposa. Cassandra, ela não é calma, não é. Ela é irritadiça e tem seus dias, né? Tem comunicações
né, que eu já conheço o modo como ela fala, as interferências dela para com o espírito. De tanto conversar com os espíritos que ela traz. Então, essa personalidade irritadiça, se ela tiver um dia irritada realmente, segura. Né? Que as comunicações vão ser, sim, pesadíssimas. No sentido de o espírito esbravejar, do espírito querer se levantar, querer fazer algo além de só conversar. Existe isso? Existe. Não falo, eu usei como exemplo, mas isso vale para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer médium. Tá? Então, a personalidade do médium sempre vai estar escrita naquela comunicação. Se realmente não existisse essa interpretação das vivências do médium, como eu falei, o espírito poderia fazer desastres aqui dentro. Tá? Isso vale também, né, para questão de conhecimentos latentes, que facilita a comunicação, mas sua individualidade também colore a mensagem. Como assim? Por exemplo, médium que fala outras línguas. Já viram? Alguém já ouviu falar nisso? Eu já vi alemão, eu já vi árabe. Aquele espírito comunicante estava falando na língua mãe dele. Você acredita? Tem sim. Muito provavelmente, esse médium que se comunica em outra língua, quer dizer que ele já tem aquele conhecimento latente dentro dele. Faz parte do filtro mediúnico. Mas, né, não necessariamente isso tem que ser verdade. Hermínio Corrêa de Miranda, lá no livro Diversidade dos Carismas, ele estudou, né, vários casos do passado, e ele diz que não necessariamente o médium tem que ter essa vivência. O que vai acontecer é que o espírito quer se comunicar naquela língua, mas o médium não tem essas palavras. O que vai acontecer é que a comunicação vai se tornar lenta. Ele vai ter muita dificuldade em falar. É como se você quisesse falar dentro d'água. Vai conseguir sair? Vai, mas com muita dificuldade, muito gasto de energia. Então, a comunicação é feita por pensamento. Tá? Se isso acontece, muito provavelmente porque o médium já teve outras vivências. Vai dizer lá no livro dos médiuns, capítulo 19. O espírito do médium exerce sempre alguma influência nas comunicações. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. A influência do ser espiritual. Aqui tem uma metáfora da luneta. Como é que funciona? Ó? Eu tenho aqui um pensamento, eu trouxe como uma luz branca, passa pela luneta, que seria um filtro. Se eu falo essa mesma mensagem passada por um médium, seria uma mensagem azul, para outro médium seria uma mensagem verde, para outro médium seria uma mensagem vermelha. Como assim? Como eu falei, né? O espírito tem um pensamento, acopla com o médium vai traduzir, entender e vai codificar, vai botar para fora. Vou dar exemplo para vocês. Miguel, né? Ele recebia Dr. Ângelo. Dr. Ângelo tinha um sotaque um tanto espanhol. Quem conheceu o Dr. Ângelo, né? Passou a conhecer o Miguel, que ele tinha um sotaque latino-americano, um espanhol bem arrastado. Dava para entender, mas ele tinha sim. Quando Cassandra recebeu, Dr. Ângelo não tinha esse sotaque. Aí você pode perguntar, será que era Dr. Ângelo mesmo? Era sim, pelas ideias que ele transmitia, era ele mesmo. O conhecimento da medicina, o conhecimento para conosco, era ele sim. Mas por que Cassandra não falava espanhol? Porque não estava nas raízes de Cassandra o espanhol. A comunicação foi adaptada ao filtro Cassandra. Né? E muito provavelmente Miguel tinha sim facilidade para com essa língua.
Então, a mesma mensagem pode ser traduzida por diversos médiuns, por modos diferentes. Tá certo? Isso acontece. Mas será que isso vai trazer uma mensagem errada? O que vocês acham? Se torna errado? Não, de jeito nenhum. Não é errado, não. É em questão de interpretação. Errado, não. Observa que quando eu falo de animismo, é uma coisa natural. O médium não controla falar espanhol ou não. O médium não controla ter sotaque ou não. O médium não controla ter feições do espírito ou não. Cada médium atua de maneira diferente. Por que eu estou explicando isso? Porque você pode pensar, né? Não, médium tal incorporou desse jeito, diz tal mensagem. Mas médium tal incorporou totalmente diferente. Não, ali foi um... Se não foi, a gente vai estudar, vai comentar sobre isso ainda. Se não foi intencional, né, isso é animismo, é a interpretação que o médium dá. Tá? A personalidade do médium na comunicação. Nenhuma comunicação é 100% isenta de influência do médium. Tem que ter o médium. Ele é sempre um coautor intelectual. Deixar bem claro, né? Animismo é fenômeno natural da comunicação. Tem que ter. Se tem mediunidade, tem interação em espírito, encarnado e desencarnado, desencarnado, e tem encarnado, tem essa interação, tem que haver animismo. Né? Tem que ter. Seja para a informação ser transmitida, seja para também ajudar o espírito. A gente vai entender que quando dá essa conexão fluídica entre o médium e o espírito, naquele momento o médium já está acalmando, já está passando um pouco de energia para aquele espírito necessitado. Tá? Essa ligação é necessária. O espírito comunicante precisa se adaptar à estrutura psíquica do instrumento. A gente estava conversando agora há pouco, Valdeísa e o marido, sobre isso. Que o espírito comunicante, para ter uma ligação mais forte com o médium, tem que se adequando àquele instrumento. Tanto que nas reuniões, né, para ver a comunicação, o espírito é acoplado ao médium já no dia anterior. Tá? E para a ligação mentorado se dar de maneira mais eficiente, não é de um dia para a noite. Essa ligação vai sendo feita com o passar do tempo, tá? Não é de uma hora para outra. Em relação ao filtro, existem dois tipos de mediunidade, né? Em termos de comunicação, chamado médium mecânico e o médium intuitivo. De maneira bem resumida, o mecânico é aquele que a comunicação meio que não passa por ele. O médium que vai escrever, ele não sabe nem o que escreveu. Só acontece, o espírito vai lá, recebe o membro, né, o braço, por exemplo, escreve, e o médium está lá, pensa em outra coisa. O médium não tem o pensamento atuante naquele momento. Seja para escrita, seja para fala, só a fala sai. O médium não está nem sabendo o que está acontecendo naquele momento. Seja para pintura. Por exemplo, né? Lembrei agora de Arigó. A gente está lendo um livro dele que diz que ele está lá, Dr. Fritz, né, está lá cortando, né, a mão faz uma coisa e com outra mão aqui, com a boca ele faz outra coisa, conversando, e ao mesmo tempo conversa, corta e ainda faz receita. 3 coisas ao mesmo tempo. Você acha que Arigó teria capacidade de fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Cortar, conversar e ainda escrever? Não. Naquele momento ali, Arigó não tem essa capacidade, não. Tá? Naquele momento ele está sendo médium mecânico, não tem ideia do que está acontecendo. Depois, com o passar do tempo, é que aquela mensagem começa a entender o que foi sendo feito, o que aconteceu. E já o médium intuitivo não. Seria um médium consciente. A informação chega, o médium entende a intuição, a intenção daquele espírito e transmite conforme ele entendeu. Com certeza tem médiums aqui que queriam xingar, queriam quebrar tudo, sabem da intenção do espírito, mas que não fazem.
né? Esse seria o médium intuitivo. Tá? O pensamento precede o ato, ele pensa antes de fazer. Já o médium mecânico não, só age. Tá? É como se fosse uma máquina de escrever. Mesmo em relação a esse filtro, seja mecânico ou seja intuitivo, sempre há o filtro do médium. Mesmo que seja mecânico, que não tem o controle daquela ação, sim, o filtro existe. Não é aquilo realmente que ele quer se expressar. Tá lá o pensamento do médium também. Eu disse que animismo é coisa natural, que existe nas comunicações mediúnicas. Só que, quando é que isso torna um problema? Olha o filtro, ó. O nosso filtro todo sujo. Tem algo errado aí, né? Primeiro, vaidade. Falta de autoconhecimento. Indisciplina. Quando o médium começa com pensamentos, não, só eu posso receber seu Zé Grosso, só eu posso receber o Zanetti, só eu posso receber o Dr. Ângelo. Ixi, tem uma coisa errada. O espírito não é de ninguém, não. O espírito é o contrário, ele está lhe usando como instrumento naquele momento. O espírito não é de ninguém, não. Tá? Quem assistiu ser dono de ninguém? Não faz sentido. E quando você acha que só pode receber espírito superior, não, eu não vou receber nenhum sofredor, não. Não. Tem uma coisa errada. Né? O ego está crescendo, tem uma coisa errada. Falta de autoconhecimento. Quando o médium não entende, não busca se autoconhecer, vai acontecer uma hora que ele não sabe mais se é dele ou se é do espírito. Se aquela informação que ele está transmitindo é realmente dele. Ou digo dele o espírito, né? Ou se é realmente do médium. Ele vai entrar numa dúvida. E essa dúvida prejudica a comunicação. E indisciplina. Imagina o médium chegar aqui, né, para uma reunião dessa, bêbado. Ia dar certo? Ia nada. Mas não ia, eu ia quebrar tudo aqui dentro. Né? As comunicações não seriam boas, não seriam corretas. Tem que ter disciplina. A gente está lendo o livro Desobsessão, fala exatamente da disciplina que tem que ter antes de uma reunião dessa. Aqui, ó, eu botei aqui uma cigana, né, lendo aqui a bola de cristal. Gente, dá para ver, né? Estou vendo seu futuro. Você vai ficar muito rico. Será que essa palavra que ela disse, essas palavras, foi dela? Ou foi um espírito que disse? Então, quando o filtro está dando problema, o animismo quando está sendo exagerado, quem sabe? Se foi alguém que disse ou foi ela que disse? O médium deve desconfiar sempre de si mesmo. O maior risco é perder a humildade e recusar a análise crítica. Allan Kardec fala lá no livro dos médiuns também. Quando o médium passa a se achar demais, achar que é dono da verdade, tem uma coisa errada. Esse é o problema, né, em incorporação, vou chamar assim, dentro de casa. Por quê? Quando começa a realizar essa interação dentro de casa, você não vai ter o discernimento se aquela mensagem é correta, se você vai ter forças para segurar, o médium fala, né? Segurar aquele espírito na sua casa. Dependendo de onde for, aquele espírito pode fazer o que quiser.
tomar o corpo do médium, agredir um parente seu, né? Kardec fala que sim, o médium deve treinar em casa, mas desde que presença do Evangelho em casa, um lugar específico, todo um preparo antes, e que seja um Evangelho no lar, que é a nossa proteção, rotineiro. Não seja assim, agora eu vou praticar, né? Eu vou incorporar dentro de casa. Não é assim que funciona. Tem que ter todo um treinamento. O médico tem que estar equilibrado. Né? Para quê? Para que não aconteça esse tipo de coisa. O filtro funciona de maneira errada. Aí vem a chamada mistificação. Eu vou chamar de um engano deliberado. Vocês conseguem ver essa imagem? Dá pra... Aqui, o espírito está colocando uma máscara, né, de espírito branco de luz brilhoso. E alguém está atrás, ó. Bicho papão. Mistificação. A mistificação é quando eu tenho uma intenção de ludibriar. Eu quero enganar, abusar da crença daquele que está conversando. Enganar, a palavra é enganação. A mistificação ela pode ser por parte do espírito comunicante, que é o que está acontecendo aqui, né? Chama de bicho-papão. O bicho-papão, né, está se revestindo numa máscara de espírito de luz. Debilioso né? Enganação. Isso pode acontecer? Pode sim. Aqui na sala, que é um ambiente preparado para isso não acontece com toda frequência, e ainda acontece. Por que acontece? Por que os espíritos permitem vir espíritos mistificadores? Para testar você. Para testar. Para testar a sua intuição, o seu autoconhecimento. Vai chegar uma hora e dizer assim, ó, rapaz, esse bicho está falando, isso não é verdade não. E ainda, né, testa coisa também. Vai ter o incorporado lá falando, o mistificador, e vai ter outro mentor aqui falando, é mentira. Ele está falando mentira. Isso não é verdade. Aí ele vai testar. Será que ele vai escutar o soprar do Espírito Superior? Se eu estiver bem, eu vou escutar. Se não, eu vou estar só perdendo meu tempo conversando com quem não quer nada. Né? Aqui, nós temos a proteção da casa para fazer isso. Na nossa casa, não necessariamente. Uns têm, outros não. Tá? Ela pode ser por parte da mistificação, por parte do espírito comunicante, e também pode ser parte do médium. O médium também pode cometer mistificação, seja ela consciente ou seja ela inconsciente. Quando é que ela é consciente? O médium está lá sentado, diz assim, eita, estou sentindo que fulano está passando por dificuldade financeira, está precisando de dinheiro, vamos ajudar ele. Do nada, isso acontece. Aí quando vai ver, não está nem incorporado, não tem nem espírito falando nada para ele, e está com necessidade de pedir dinheiro para alguém. Onde isso acontece, isso não é animismo. Não, ali não está tendo comunicação. É uma ideia que o médium, por vontade própria, está fazendo. E quando é que é inconsciente a mistificação? Começa assim, ó. Vi um mentor lá em casa. Seu Zé Grosso incorporou. Deu uma mensagem dizendo que tinha um espírito perseguindo Yuri, por exemplo, que quer fazer mal a Yuri. E vem um espírito lá e fala para essa pessoa, para esse médium que está
incorporando em casa. Que Yuri ia passar por uma dificuldade, mas que naquele dia não podia sair de casa. É um espírito, né? Bota lá só para o médium bota na cabeça que é seu Zé Grosso. Acontece? Aí de repente Yuri vai fica com medo, começa aquela vontade de se trancar dentro de casa, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se o Zé Grosso disse. Começa a ficar preocupado, não quer mais nem sair de casa. Porque seu Zé Grosso, através de um médium, disse que ia acontecer tal coisa com ele. Isso é mistificação? É sim. Mas não por parte do médium. Ele está dando informação que um espírito que não era seu Zé Grosso passou para Yuri. Né? O médium teve uma mistificação chamada inconsciente. Ele não sabia que estava mentindo. Mas enfim, animismo é uma coisa natural. Mistificação está ligado a enganar, tá? De alguma maneira. A mistificação pode ser de espíritos levianos em busca de diversão. O espírito pode nem ser mau, ele só quer brincar mesmo. Zombeteiro. Não tem aquele do palhaço, né? Palhaço é um zombeteiro em qualquer lugar, mas é encarnado. Ele se diverte com o sofrimento do outro. Espírito pseudo-sábios disseminando falsas filosofias. Tem espírito que fala bonito, é buscado. O próprio indivíduo pode causar mistificação. Como é que eles operam? Uso indevido de nomes respeitáveis. Tem um médium na internet, vocês já viram? Depois você pode procurar. É o médium João Pedro. Quem conhece João Pedro? Alguém conhece João Pedro? Não? Tem na internet. João Pedro, ele diz incorporar, ele fala canalizar Jesus, Tutankhamon, só divindades, né? O quê? Não. Tá? Assim, eu não estou duvidando dele, né? Mas eu acho que trazer Jesus, trazer Tutankhamon, trazer João Batista, não sei se eles iam realmente, né, assinar essa mensagem. Né? Imitação forçada de linguagem elevada e poética. Quando chega um pseudo-sábio, né, para dar uma mensagem, ele fala bonito, quer lhe convencer, né? Mas até para você duvidar das suas crenças, tão bonito que fala. Mas será que é mesmo? Né? E se você for realmente tiver um equilíbrio mental, ele domina. Elogios exagerados direcionados ao médium para inflar o ego. Ele só chega assim. Não, aquela pessoa tem capacidade, não, só você que pode. Não, esse espírito aí não é para ele não. Consegue não, é só você que pode. Você é o melhor daqui. Tá? E é assim que acontece a mistificação. Aí eu passo agora para a fascinação. Fascinação é um estágio ainda mais elevado da mistificação. Quando o médium está fascinado, ele fica totalmente convencido que é missionário, exclusivo, e de que recebe apenas espíritos superiores. Aquele médium que acha que só pode receber, como eu falei, né? Jesus, João Batista, Maria de Nazaré. Não. Tem uma coisa errada aí. Né? O médium que diz que não pode receber um sofredor, não pode ajudar um irmão necessitado,
aquele irmão da Umbanda, os sofredores, não pode receber um doente no hospital porque é um médium superior. Não, está fascinado, isso não dá certo. Né? Ele já foi tão dominado por aquele espírito, né? Que ele já não tem mais discernimento que é certo e errado. Né? Acontece? Acontece sim. Sintomas. Esse médico está na situação, rejeita qualquer crítica ou questionamento. Ele é o certo e acabou-se. Você pode falar o que for. E aquela pessoa que está falando ao contrário, é ela que está obsidiada. É ela que vai para o inferno. Recusa a análise lógica de suas mensagens. Não importa o que ele diga. Se eu estou transmitindo de Jesus, está certo e acabou-se. Tem médium assim? Tem, sim. Afaste-se do controle e da convivência do grupo espírita. Eu não vou citar nomes, mas se a gente parar para pensar, tem médios assim também. Que estão me criticando. Se está me criticando, não quer o meu serviço divino. Então eu vou procurar o meu. Vai procurar outra casa, vai procurar outra religião. Porque aquela casa espírita recusou o serviço dessa pessoa com missão tão divina. Intérprete de Jesus, por exemplo. A pessoa que pensa assim, vocês acham que está bem? Então reforço mais uma vez. Cuidado quando forem fazer a corporação dentro de casa, ou que conheça alguém que faça. Por esses motivos que eu estou citando aqui. Tá? Se no ambiente controlado ainda acontece, imagina fazendo no ambiente que não é. É o nosso lar, a nossa casa. Não que seja não permitido, mas sem o devido estudo, o devido autoconhecimento, não é aconselhável. Os espíritos fascinadores dominam a mente do médium, alimentando o seu amor próprio, alimentando o ego. Inspiram desconfiança contra qualquer crítica, como eu falei, né? A pessoa se afasta. Garantindo que o médium age de olhos vendados por trás de uma muralha da falsa lisonja e vaidade. Olha como é que funciona. Ó. O espírito vai cercando o médium. O amigo vem falar: rapaz, não é assim não. Ele afasta esse amigo. O bom senso, tudo que vai chegar para ele não tem mais bom senso não. Ora, se foi o espírito tal que me intuiu e me disse, tá certo, acabou-se. Qualquer crítica construtiva que for direcionar esse médium, não está errado. Logo eu, que recebo o marido de Nazaré, claro que não, eu estou certo. E esse é o pensamento de quem está fascinado. Análise de uma muralha de falsa lisonja e vaidade. E aqui um resumozinho, né? Animismo. Animismo é normal, tem que ter animismo, não tem como ter a comunicação sem ter animismo. É a própria alma do médium, é natural. O grande perigo, acreditar que a mensagem é de outro espírito. Como assim? Quando tem animismo demais, o médium não sabe mais o que é dele e o que não é. Se aquilo é da cabeça dele ou não. Não tem autoconhecimento. Aí precisa, né? Autoconhecimento e estudo, precisa ter isso. Mistificação. Ela vem de espíritos inferiores ou do próprio homem. É a intenção de enganar, sempre falei no ludibriar errado. O grande perigo, disseminar falsidades e ridicularizar o grupo. Como eu dei o exemplo, né, de Yuri, né, recebendo alguém, recebeu a mensagem de José Grosso e mandou Yuri se resguardar. Imagina se isso é uma pessoa de fora que vai disseminando
Aí está lá no centro, o médico disse para eu fazer isso, isso e isso. Não aconteceu nada. Né? Disseminar falsidades e ridicularizar a imagem do grupo. Ação necessária. O crivo rigoroso da razão. Tem que analisar se aquela mensagem é realmente falsa. Ou correta, né? Ou sim ou não. Fascinação. Ela é feita por espíritos mistificadores. Dominação psicológica. A intenção é essa, realmente é dominar, deixar o médium doido. Que o médium se afaste do grupo. Que fica amarrado mesmo. Que aquele médium que é ostensivo, ele precisa trabalhar. Se o médium começa a se afastar dos amigos, se afastar do grupo, se achar que é melhor que todo mundo, vai ficar doido. Tá? Vai ficar doido. Essa que é a intenção da fascinação. Perigo de cegueira total e isolamento do médium. Ficar doido, como eu falei. Ação necessária. Intervenção do grupo e mediunidade para aceitar. Essa questão da humildade para aceitar é difícil, né? Esse é mais difícil. Para quando você está dominado, quando você está passando por aquela fascinação, aquela situação, você não enxerga nada, você está certo, acabou-se. E quem está querendo lhe ajudar é que está errado. Então, para isso que tem que ter o grupo, né, para intervir nessas situações. Lá no Evangelho, que foi lido, né, fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu não vou me estender, já foi comentado. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Existem líderes religiosos que pregam coisas erradas? Não vou responder, vocês me dizem, tá? Não vou dizer, mas como haverá, né? Então, se não tem hoje, vai ter. Será que esse líder religioso, aquele pastor, aquele padre, aquele pai de santo, não está passando por uma mistificação? Ou será que é coisa da cabeça dele que faz que ele é ruim mesmo? O que vocês acham? Não responda não, é só reflito, É? Tá bom, responda, pode responder. Quer responder? Então, a questão dos pastores, né, que foram identificados como guardar, né, drogas dentro do próprio templo, já aconteceu mais de uma vez. Ou seja, eles não são pastores, são falsos profetas. Tem falsos profetas sim. Então será que esse pastor que guarda drogas, né, no próprio templo, que tira dinheiro de quem não tem, estoque até onde não consegue, para ganho próprio, será que aquilo, ele não está envolto numa fascinação? Você deve querer ruim mesmo. Ele faz porque quer, porque está nele. Né? Então cabe a nós estudarmos e termos discernimento do que acreditar e do que não acreditar. É por isso que mais cedo eu falei assim, graças a Deus que eu sou espírita. Que esse meu senso crítico aumentou muito mais. Isso eu tenho total convicção. E sabendo ainda, né, que esse rapaz que faz esse tipo de coisa, esses falsos profetas, podem fazer isso por vontade própria, porque ele tem essa vontade, essa vontade, né, dentro dele, ou que ele pode estar sendo influenciado a entender isso aí, é que me faz me afastar mais ainda dessas religiões e também não querer discutir dessas filosofias. Tá? Então, discernimento, seja na hora de julgar, né? E tem que ter o conhecimento de também não querer impor a sua vontade àquela outra pessoa, né? Se a minha mãe é católica, se a minha mãe, a minha tia, o que importa,
Cada um tem seu parente. É aquele evangélico fervoroso e você quer mostrar para ela o espiritismo, não tente impor a sua vontade a essa pessoa. Cada um tem a religião que lhe é mais, você aprecia mais, que ele é mais vantajosa. Se ela não é espírita, se ela não é da Umbanda, ou se é, não importa. Se ela não é católica, se ela não é evangélica, enfim. Cada um tem a sua. Se não acredita em encarnação, não tem problema, um dia chega. Quando for lá para o outro lado, vai ver que existe sim encarnação, reencarnação. Mas não tentar impor a sua vontade a outras pessoas. Se ia perguntar, fale, divulga a doutrina. Se não, não tem problema. Ó, vamos lá no centro, aprender ajuda? Vamos no centro. Vamos lá conhecer. Aqui é uma mensagem de Jacobson Trovão. Ele é da FEB. Ele é da parte da estudo da mediunidade. Acho que ele é o presidente, o vice-presidente. Ele fala, né, que nós temos 3 pilares para evitar mistificação e fascinação. Primeiro, humildade. Você não sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo. Ser humilde para reconhecer isso. Ter disciplina. Subordinação. Como assim? Eu, todo domingo, Cassandra também, sábado e domingo nós temos nosso compromisso em Ouro Branco, em Lavras, aqui. Ela ainda vai na quarta. Ter compromisso para com a religião, para com Deus. Tem que ter disciplina, tem que ter o seu tempinho destinado a Deus. Seja aqui como trabalhador, seja aqui no centro espírita, seja em qualquer lugar. Na igreja, nos templos, né? No terreiro, onde você se afiniza mais. Mas tem que ter a disciplina, tem que ter o tempo destinado a Jesus. Tem que ter aquela vontade de servir. E estudo. Quando eu falo de estudo, você pode estudar a Torá, você pode estudar a Bíblia, você pode estudar o Evangelho, você pode estudar o Livro dos Espíritos para entender mais. O Pentateuco eu não terminei de ler ainda, não consegui ler o 5. Mas tem que ter conhecimento. E envolve isso tudo aqui, né? Vivenciar o Evangelho. Ele vai dizer assim: o médium que acredita saber de tudo já começou a se perder. É o primeiro passo para ser mistificado e passar para uma fascinação. Outro palestrante que eu gosto muito também é Raul Teixeira. Ele fala assim, ó: a mediunidade sem evangelho transforma-se em porta aberta para perturbações. Para ter comunicação mediúnica, tem que ter preparo, tem que ter evangelho. O evangelho é nosso escudo. Como é que eu quero me comunicar com minha prima que morreu? Se na minha casa eu não faço o evangelho, não faço uma prece, acha mesmo que a tua prima vai aparecer, você chamou? Muito provavelmente vai aparecer um espírito mistificador na sua casa. Tá? Tem que ter evangelho para ter comunicação mediúnica, tem que ter bons pensamentos. A mediunidade não é um fim em si mesma, mas um compromisso espiritual. O médium, principalmente os ostensivos, né, tem que trabalhar, tem que transmitir pensamentos do espírito. O médium que não trabalha, ele endoida. Tem os sintomas. Quantas pessoas não foram internadas em manicômios achando que era psicológico, mas na verdade é mediunidade não trabalhada. Tem muitos e muitos por aí. Já chegando para o final, animismo e mistificação não pedem medo ou escândalo, pedem estudo, discernimento, amadurecimento espiritual. A couraça intransponível é a elevação. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E obrigado.
Parabéns pela palestra, muito enriquecedora. E para a prece final, eu chamo nossa amiga Beatriz. Bom dia a todos. Que possamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, acalmar nossos corações, aquietar um pouco nossa ansiedade. Chegou o momento de agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Santíssima, os bons espíritos, por mais um dia de vida, por todas as bênçãos que têm acontecido em nossas vidas, até mesmo os momentos ruins, que possamos deles ter tirado algo de bom para o nosso desenvolvimento, percepção e adaptação durante as dificuldades que possam vir adiante. Rogamos que durante a semana o Senhor nos abençoe, nos dê força e ânimo para seguirmos fortes na fé e no caminho da bondade. Graças a Deus. Vamos fazer a fila do passe.